Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Sim. Albérico, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos ainda no Salmo 110, não é? Ainda no Salmo 110. Paramos aonde exatamente? Nós vimos o versículo primeiro apenas. Ou seja, Só o versículo primeiro. Nós agora vamos iniciar. Disse o Senhor... Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como o escabelo de teus pés. Isto. Os primeiros cristãos devem ter visto neste segundo Senhor nada menos que Jesus. Uma maneira de saber quem é Jesus. Caso contrário, não saberiam. Jesus é o segundo Senhor, que após a paixão e a morte, com a ressurreição, sentou-se à direita do primeiro Senhor. E isso ajudou a reflexão cristológica. Quem se senta à direita de Deus, quem é? Quem pode sentar à direita de Deus? Compartilhar o mesmo trono de Deus e condividir as mesmas ações de Deus. É uma espécie de vice-deus. É uma espécie de vice-rei. Percebe que a cristologia vai subindo. E paramos em Paulo. Paulo chama sempre Jesus de Senhor, mas não o chama Deus nenhuma vez. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Coloca os três em aposição, mas não identifica Deus com o Senhor. Então, Paulo já, até onde ia a cristologia de Paulo? Eu falo Paulo porque foi o primeiro teólogo do Novo Testamento. Foi o primeiro que escreveu, e os primeiros escritos do Novo Testamento nós devemos a ele. O que tinha em mente Paulo? Ele cita este salmo aqui. Ele o faz minutinho só. Sim. Ele o faz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Sobre a ressurreição. Ele fala aqui, olhe, segundo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, 15, a ressurreição dos mortos. Veja. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Uma boa referência. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, o segundo Senhor, tudo está submetido, evidentemente exclui-se aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. É difícil entender um texto desse. Afinal, para Paulo, era Deus ou entrega tudo a um superior a ele? E Deus será tudo em todos. Eu falei que Paulo nunca realiza ação de graças ou faz agradecimentos a Jesus. E nunca celebra um culto a Jesus. O culto é sempre a Deus. Bom, se por culto se entende uma veneração de uma divindade ou de Deus, exclui-se isso de Paulo. Se por culto se entende
uma respeitabilidade, uma honra, um respeito, enfim, que se deve ter a Cristo, se inclui. Agora, Paulo tinha a consciência de que Jesus, o segundo Senhor, que ele cita, que senta à direita do primeiro, era também divino? Eu falei, é uma resposta difícil de ser dada. Na época dele, os anos 50, 60, a cristologia era alta e ainda subia mais. Uns 30 anos depois, ela seria totalmente superada com João, meu Senhor e meu Deus. João faz Tomé dizer a Jesus e convida o leitor a ter o mesmo ato de fé de Tomé. Mas 30 anos depois da morte de Paulo, Paulo sabia disso? E se soubesse, teria aprovado? É uma questão que nunca saberemos, não é? Mas isto tudo para mostrar como, a partir de um salmo, de um texto do Antigo Testamento, se foi descobrindo quem era Jesus. Pouco depois de Paulo, uns 30 anos depois de Paulo, é claro que este segundo Senhor era já Jesus. Ou melhor, que o segundo Senhor Jesus era já o Filho unigênito do primeiro, ou seja, Deus. Porque quem senta no trono de Deus é Deus também. E não há meio termo entre Deus e a criatura. Agora, se quer ir mais adiante, o Novo Testamento traz claro isto apenas nos escritos de João. Quarto Evangelho, eu citei alguns exemplos, e depois, sobretudo, o Apocalipse. Mas o Novo Testamento não tinha ainda uma terminologia para incluir no vocábulo Deus, tanto Jesus quanto depois o Espírito, sem sair do monoteísmo. Digamos então que o Novo Testamento apresenta germens trinitários, germens que estão ainda à procura ou à busca de uma formulação para que sejam mais bem compreendidos. Quem é este Deus, quem é esse Senhor, quem é esse Espírito? Esta formulação, esta clarificação, o Novo Testamento não traz, não tem. Ele, de certa maneira, apelava para os primeiros concílios da Igreja. Niceia, Constantinopla, Calcedônia, Éfeso, sobretudo os dois primeiros. Era preciso, já no século V, quarto, quinto, era preciso abrir o vocábulo Deus, de tal maneira que nele se incluísse também o segundo Senhor, Jesus, e o Espírito, sem deixar o monoteísmo. Mas para isto era preciso o auxílio de uma certa terminologia filosófica, que no Novo Testamento nós não encontramos, e muito menos no Antigo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Olha quem é o segundo Senhor. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quem é o segundo Senhor? Gerado, mas não criado. Quem é o segundo Senhor? Consubstancial ao Pai, portanto não inferior ao Pai. Quem é o segundo Senhor? Aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Mas para isto precisava de um vocabulário filosófico, consubstancial, homoousios, que a filosofia platônica, sobretudo, oferecia, mas não o Antigo Testamento e menos ainda o judaísmo. Então, abriu-se o vocábulo Deus
de tal maneira que se incluíssem o Senhor, o segundo Senhor e o Espírito, sem sair do monoteísmo. Porque senão nós seríamos diteístas, ou melhor, triteístas, três deuses. Mas não. Pessoa em Deus nós chamamos três, mas por falta de outro nome melhor, porque pessoa para nós é o vocábulo mais nobre, mas a Deus tudo vai por analogia apenas, o vocábulo não é adequado plenamente a ele. São três pessoas, mas são três relações interdependentes ou intrínsecas na mesma substância. Somos monoteístas, ponto final, mas somos monoteístas trinitários. E isto judeus e muçulmanos não aceitam. Há pouco tempo atrás estive em Israel, estive em Nazaré, e bem ao lado da Basílica da Anunciação, um cartaz com um texto do Corão, provocatório, né, escrito em inglês, e dizendo ao povo do livro, da Bíblia, sobretudo nós cristãos, que nada de trindade, nada de três deuses, eles entendem três deuses, Alá é um só. Está lá, escrito, para quem quiser ler. Claro que a gente deixa, não vai responder no mesmo nível, não vamos descer de nível, não é? Mas para ver como nós somos olhados com suspeita, tanto por judeus quanto por muçulmanos, porque somos monoteístas, mas monoteístas trinitários. Mas só se chegou a essa compreensão realmente por ação do Espírito Santo. Eu penso que ao homem isoladamente não dá para se alcançar essa ciência, né? Esse tempo aí. Vamos fazer um intervalo? Vamos. E já voltamos. Uhum. Volta. O Salmo 110 Sim. não diz que o segundo Senhor é Jesus, e muito menos que é Deus, mas ajudou os cristãos na reflexão de quem era Jesus depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Certo. Sobretudo pela ressurreição. E se tudo terminasse na morte, seria um fracasso total. Certo? Certo. Aí. Agora continue a leitura do texto. Desde Sião, Senhor, estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti, o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Até aí vai. Jurou o Senhor e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui vamos parar de novo. Vamos começar pelo mais fácil. Jurou o Senhor para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão é ininteligível. O que significa segundo a ordem de Melquisedeque? O que significa isso? Que ordem é essa? Que ele aparece assim. Que ordem é essa? A melhor tradução é: tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Fica mais inteligível do que segundo a ordem de Melquisedeque. É má tradução. É má tradução. Começamos com o mais fácil. Então, de agora em diante, tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. E vamos falar do sacerdócio. No Antigo Testamento, com as monarquias, já antes do exílio, havia sacerdotes que oficiavam no templo de Jerusalém e no templo lá de Betel e de Dan, no Reino do Norte. Oficiavam a Yahvé, mas não havia ainda monoteísmo. Já falei sobre isto, não é? Ou não se lembra? Um pouco, falou um pouco, não aprofundou. O monoteísmo em Israel entra com o exílio, ou com o pós-exílio, com o segundo Isaías.
o autor dos capítulos 40 a 55 de Isaías, no século VI a.C. Antes, nós não podemos falar em monoteísmo, podemos falar em monolatria. Ah, sim, entendi. Um Deus, ele é nosso Deus, mas isso não exclui que aquele outro povo lá tem o Deus deles. Monolatria. Monolatria. Um meio caminho em direção ao monoteísmo, mas um monoteísmo rígido só depois do exílio. Certo? Certo. Bem, havia sacerdotes que oficiavam lá a Yahvé, ainda que não fossem claramente monoteístas, não é? Quando do exílio, terminou o culto em Jerusalém, porque terminou o templo. O templo foi destruído e foram para o exílio. Quando voltaram, a partir de 520, o templo foi reconstruído e o sacerdócio foi restabelecido. E no tempo do exílio, Ezequiel, que é o profeta do exílio, estabeleceu rigidamente ou estratificou o sacerdócio. Ele é da tribo de Levi, mas os levitas foram rebaixados. Ficaram uma espécie de diáconos. Né? Só o clero de Jerusalém, sadocitas, ou que se julgavam descendentes de Sadoc, o antigo sacerdote bíblico do rei Davi, podiam continuar a oficiar e oferecer os sacrifícios. Os sacerdotes sadocitas. Eles explicavam a lei, tinham obrigação de explicar a lei, tinham obrigação de consultar Deus pelo povo, mas aos poucos essas funções foram ou desaparecendo, consultar Deus, ou então passando para a mão de outros, como explicar a lei, quando surgiu o grupo dos escribas, isto é, advogados com relação à lei, à Torá, ao Antigo Testamento, uma espécie de advogados. Este estudo passou para eles. E aos sacerdotes ficou praticamente o sacrifício. Bem, no pós-exílio se instituiu o dia mais precioso para o judaísmo pós-exílico, que era o dia do perdão. O judaísmo pós-exílico sentiu necessidade de multiplicar liturgias penitenciais. E o livro central do Pentateuco, o Levítico, descreve no capítulo 16 o dia da expiação. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um bode e fazia aspersões na Arca da Aliança. Certo? Então, propiciatório. No propiciatório. Então, a religião pós-exílica, do judaísmo pós-exílico, era considerada como uma religião piramidal. Mas o importante não é tanto a pirâmide, é o regime de separações. Na base estão todos os povos, mas Deus escolheu um povo para si, os judeus, que na inexistência de Israel passaram a se chamar israelitas também. Israel não existia mais. Você está entendendo, né? Entendi, estou acompanhando. Pois é. Então, na base estão todos os povos, mas, segundo nível da pirâmide, um povo escolhido, Israel. Desse povo escolhido, uma tribo escolhida, a tribo de Judá. Levi. Levi. Os sacerdotes. Certo. Da tribo de Levi, durante o exílio, só os sacerdotes sadocitas. Que nada a ver com os saduceus, né? Não. Tem a ver, sim, na época de Jesus, porque sadocita e saduceu têm mais ou menos a mesma linhagem, e os sacerdotes sadocitas eram todos saduceus. No topo, um dos sacerdotes sadocitas era o sacerdote maior, o sumo sacerdote, Hakohem Hagadol, o sumo sacerdote. E depois, para completar a pirâmide, um animal,
que num holocausto, um sacrifício, era oferecido a Deus. O animal oferecido a Deus no holocausto, o holocausto vem do verbo alá, subir. O animal se supunha subia para Deus. Queimava, virava fumaça, a fumaça sobe, seria uma maneira de dizer o animal foi a Deus. Qual era a função sacrificial? A função sacrificial, nessa religião piramidal, era unir as partes. Se supunha que as partes estavam separadas pelo curto-circuito do pecado. Deus, na sua santidade, separado do povo de Israel por causa do pecado reinante aqui. Era preciso unir as partes, unir os extremos. E essa era a função do sumo sacerdote mediador. E era por isso que chamava mediador, porque fazia a mediação entre Deus, 3 vezes santo, de um lado, e um povo pecador do outro lado, que, no entanto, queria reconciliar-se com Deus. Perfeito. E o fazia, sobretudo no dia da expiação, uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos e aspergia o propiciatório da arca, supondo o texto bíblico, com o sangue de um bode. Agora, mais uma vez, os cristãos, a partir deste salmo aqui, e sobretudo o autor da carta aos Hebreus, que a deve ter escrito por volta dos anos 80. Um animal racional, um animal irracional, um bezerro, um boi, que seja, vai a Deus, sobe a Deus, tem cabimento. E um animal irracional pode purificar uma consciência de um ser humano racional manchada pelo pecado? Que relação tem a ver o sangue de uma vaca com a minha consciência manchada pelo pecado? Um animal irracional não vai a Deus. Quem deveria ir a Deus, por ser sumo sacerdote mediador, era o próprio sumo sacerdote. Mas ele não podia ir a Deus por 2 motivos. Primeiro, porque não podia se suicidar. Em segundo lugar, porque mesmo que se suicidasse, também ele não seria um sacrifício de suave odor, agradável, porque era pecador ele também como os outros. Ele oferecia o sacrifício, inclusive, por ele também. E oferecia o sacrifício, em primeiro lugar, por ele. Está vendo? Então, este esquema piramidal e de separações era um esquema que não convinha. Ou melhor, ineficaz. Interessante. Flávio Joséfo via naquela manada de carneiros ali em Jerusalém, esperando a vez de serem sacrificados, a superioridade da religião judaica com relação às outras religiões. O autor da carta aos Hebreus, que era mais intuitivo e mais profundo, via ali um sinal de ineficácia, porque o que é eficaz não precisa ser repetido, exatamente por ter sido eficaz. E se o rito era repetido, era sinal da sua ineficácia. Agora, nós temos ainda algum tempo, está encerrado o nosso programa. Que pena. Poxa. Fica para a semana que vem? Sim. Voltamos lá, então. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Pode? Sim. Até o